gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Brenda Cansada e no vídeo de hoje eu vou contar tudo pra você sobre San Andres, minha filha. Dicas, quando você tem que ir, o que você tem que levar, o que você não deve levar, quanto de dinheiro que você vai gastar, mais ou menos, dependendo da sua viagem, do tipo de viagem que você quer fazer, tá? Hoje eu vou dar dicas sobre San Andres e olha, eu vou te dar tudo, ó, mastigadinho. Então, se eu vou te dar mastigadinho, você vai fazer um favor pra mim. Que favor, Brenda? Você vai se inscrever no canal agora e você vai deixar o seu like, porque ajuda muito o canal a crescer. Então, se inscreve aqui e deixa o seu like. Ajuda a Brendinha e bora pro vídeo. Se você clicou nesse vídeo aqui, provavelmente você clicou porque San Andres é conhecida como Caribe barato, minha filha, que você vai levar os seus reais lá e não vai gastar muito. Pois é, minha filha, San Andres é uma ilha do Caribe barata mesmo, tá? Comparado com outras ilhas do Caribe, por exemplo, Aruba, Curaçao, sim, realmente é mais barato, mas a gente vai falar sobre valores daqui a pouco, tá? Vou contar para vocês quando é a melhor época para você ir para San Andres. Lembrando que San Andres é uma ilha, um arquipélago que fica lá na Colômbia, tá? Pertence à Colômbia, a Colômbia da Shakira, da Karol G, do J Balvin, pois é, desse povo do Maluma. Esse povo todo lá da Colômbia, minha filha. E San Andres pertence à Colômbia, tá? Saindo do Brasil, até onde eu pesquisei, tá, minha filha? Não existem voos diretos para San Andres. Você tem que fazer uma escala. Normalmente se faz a escala em Bogotá, que é a capital da Colômbia. E foi isso que aconteceu com a gente. A gente saiu de Belo Horizonte, de BH, por isso que eu tenho esse sotaque de Belo Horizontina, essa de mineira, pois é. Então, a gente saiu de BH e a gente parou em Bogotá e a gente fez uma escala em Bogotá e depois fomos diretamente para a ilha de San Andres, tá? Mas, Brenda, quando é a melhor época para ir? Gente, existe um trem assim, sabe? Existe o que a meteorologia fala e o que Deus quer. Às vezes você vai na época mais seca, que não chove nunca, e aí vai chover a semana inteira. Pois é, né, gente? Quem manda é Deus. Mas... né? E tá uma chuvinha, gente. Aquela chuvinha com vento deliciosa. Mas é muito lindo. Olha, olha a cor. Tipo assim, o tempo vira muito rápido. Daqui a pouco tá sol de novo. Mas existe uma época realmente onde tem a menor possibilidade de chuva, tá? Eu conversei com pessoas locais de lá que falaram comigo assim, que dá pra conhecer a ilha o ano inteiro. Tá? Conversei com vários locais e falaram assim, não tem essa não, porque o tempo lá ele é bem instável. Então ao mesmo tempo que tá chovendo, depois faz um solzão, aí chove de novo, depois para de chover. Mas tem épocas que chovem mais, tá? A época específica com menos chuvas em San Andres é de janeiro a maio. Então de janeiro a maio é o período que menos chove lá, segundo a meteorologia, tá bom, querida? E aí, San Andres... quando eu fui pra lá, eu fui em dezembro, eu fui no começo de dezembro, a gente ficou 10 dias e choveu só nos últimos dias. Aí choveu um pouquinho, parava. Nos últimos dias que eu tava lá choveu mais, mas assim, chove, para, dá um solzão, chove de novo. Lugar que tem praia, né, gente? Chove, para, é isso aí. Mas se você quiser ir na época mais seca pra San Andres, é de janeiro a maio. E Brenda, é uma ilha, faz calor. Pois é, minha filha, faz bastante calor. Calor demais, mas uma coisa que lá em San Andres tem bastante é vento. Venta muito, minha filha, venta demais. Tanto que a gente tem uma playlist nesse canal de vídeos de San Andres e tem vários vídeos, gente, que o vento tá cortando, vocês não estão conseguindo ouvir minha voz, por quê? Porque venta muito e ajuda no calor, porque é muito quente. Então, assim, o vento compensa, o calor dá uma refrescada. Mas quanto tempo que eu vou ficar em San Andres, Brenda? Pois é, minha filha. San Andres, eu fiquei 10 dias lá. É claro que você tem que contar que você perde um dia para ir e outro dia para voltar. Então, assim, não é 10 dias, né? Mas, assim, eu recomendo você ficar pelo menos 7 dias lá. Tipo, 5 dias, 7 dias, porque é muita coisa pra fazer, é bem gostoso. E aí você não quer ir embora. No começo eu falei, gente, eu não vou ficar 10 dias nesse lugar, eu vou ficar cansada, eu vou enjoar desse lugar 10 dias. Vamos embora, vão ir ficar menos tempo lá, eu não quero ficar 10 dias. Aí quando eu tava indo embora, no último dia eu falei, gente, bem que eu podia ficar mais uns dias aqui.
Pois é, minha filha, pois é. Eu vi um estudo aí que saiu que fala que o tempo ideal para você fazer uma viagem, o tempo ideal para você aproveitar uma viagem, independente de onde é 7 dias. Mas você acha que eu vou ficar 7 dias no Japão, minha filha, se eu for pro Japão? Eu vou lá pro outro lado do mundo, ficar 30 horas dentro do avião pra ficar 7 dias? Se eu for pro Japão, eu fico um mês lá, minha filha. Um mês lá, minha filha, 20 dias lá. Porque, né, em nome de Jesus, o Japão vai sair, se Deus quiser, amém. Mas assim, como eu disse pra vocês, vai de cada um. Tem gente que fica 7 dias e tá ótimo. Tem dia que fica 5 dias que tá excelente, não quer mais saber. E tem gente que fica 10 dias igual eu e depois quer ficar mais tempo, queria ficar mais uns dias, entendeu? É isso, né, gente? Uma faca de 2 legumes, cada um tem uma vontade de viajar, um tempo de ficar. Pra mim, 7 dias, assim, excelentes. Dá pra ficar mais dinheiro pra ficar mais, mas é bom também. E falando em passeios, vou contar pra vocês a minha opinião dos melhores passeios que são imperdíveis, que você tem que fazer quando for pra lá, tá bom? E pra mim, os principais passeios que eu fiz e que eu amei foi o paraceio, que é aquele que você sobrevoa assim, você tá num balão, não é balão aqui, gente. Você tá sobrevoando, tá fazendo um paraceio ali, e aí você sobrevoa aquele mar do Caribe de 7 cores. Coisa mais linda do mundo, dá um medo, que é uma cordinha fina, que você fala assim, gente, se essa corda arrebentar, eu vou cair no meio do mar do Caribe, como que eu vou sair daqui desse lugar? Né? Mas mesmo assim, valeu a pena, foi ótimo, tá? Esse eu recomendo muito que vocês falam, vou até falar o valor que eu paguei nele pra você, que eu tô boazinha demais, tá? O valor do paraceio, eu paguei 190 mil. Ai, Brenda, mas dá pra pechuchar, arrumar um valor mais barato? Todos os lugares que eu fui lá pesquisar valor do paraceio, era 190 mil. Às vezes mais do que 190 mil, mas a base é 190 mil pesos colombianos, tá bom? Esse foi o valor que eu paguei. Tô colocando aqui em real pra você o valor em real, tá? Mas foi 190 mil que eu paguei no passeio de paraceio e foi assim, incrível, maravilhoso. Olha que filha, olha, aproveita o momento. De Deus, segura na mão de Deus. Segura mesmo, segura forte. Faria, e quando eu voltar, se eu voltar pra lá, minha filha, eu vou fazer de novo, porque assim, compensa demais, gente, muito bom. Outro passeio que eu gostei bastante de fazer, que eu acho que vale muito a pena, é você fazer o passeio do aquário. E normalmente esse passeio do aquário, que é um lugar, gente, maravilhoso, com um mar lindo, maravilhoso, parecendo aquele mar de Maldivas, pois é esse lugar aqui. E tem um vídeo lá do aquário que eu vou mostrar pra vocês, vou deixar linkado aqui, que é, gente, que lugar lindo, maravilhoso. Aí tem vários passeios, estilos de passeios pro aquário diferentes. Tem o passeio do aquário com Johnny Kay, tem o passeio do aquário com outras coisas pra fazer. Eles vão embutindo passeinhos, né? Vão embutindo paradas diferentes e cobram valores diferentes, tá? Eu paguei nesse passeio, que é o El Pompom, acho que foi 50 mil pesos. Eu acho que foi isso. Mas na faixa, o aquário, se você fizer só o aquário, tá saindo a 65 mil pesos na faixa. Isso aqui é na data que eu tô gravando esse vídeo, tá, gente? Quando você for lá, em 2000, sei lá quanto, pode ser que esteja diferente o valor. E bem provável que eles reajustem, tá? Mas quando eu fui em 2023, dezembro de 2023, tava 65 mil o valor do aquário, 50 mil o valor do Johnny Kay. E esse que eu fiz, eu acho que eu paguei 80 mil. Tá lá no vídeo, gente, eu vou deixar linkado aqui, mas foi nessa faixa. Acho que foi 65 mil que eu paguei pra fazer o passeio do aquário, com algumas paradas que eu amei. Uma delas foi a El Palito. O Palito é Palito, e aqui do lado é os manguezais. Gente, olha a cor dessa água, coisa mais linda. Delícia demais. Gente, que parada maravilhosa. Muito bom e compensa muito, tá? Fazer esse aí. Então, assim, o que não pode fazer, não pode deixar de fazer é o do aquário, o paraceio, e agora eu vou falar outro pra vocês, que é o passeio de mule.
passeio de carrinho de golfe, que o que mais tem lá, minha filha, é carrinho de golfe para você alugar e fazer o passeio da volta à ilha. E esse é um passeio que é imperdível. Esse aí eu paguei quantos, gente? Acho que foi os 170 mil que eu paguei, 170 mil pesos, mais 25 mil de gasolina que eu tive que encher o tanque de volta. Mas assim, foi muito bom. E esse 170 mil foi dividido para 4 pessoas, tá? Gente, passeio maravilhoso. O passeio de Mule, eu me diverti muito. Dá pra você conhecer toda a ilha. Basicamente, de manhã cedo você pega o Mule, que é o carrinho de golfe, dá uma volta completa na ilha. Você fica o dia inteiro parando, vai nas paradas, vai nos lugares bacanas, vai na parte onde tem São Luís, que é o outro lado da ilha. E aí você conhece as praias, faz as paradas, tira foto, e aí você devolve na parte da tarde o Mule de volta, cheio de gasolina, como você pegou. E basicamente é isso, gente. Esse é o passeio, você dá uma volta na ilha e conhece a ilha toda, tá bom? Muito bom mesmo. Eu amei o passeio de Mule e eu acho que não pode faltar no seu roteiro. Olha, gente, para mim os principais passeios que você deve fazer quando for para San Andrés é o Mule, o Paraceio e o Aquário. Esses 3 para mim, ó, para sumo, tem que fazer. E outra coisa muito importante, como o tempo lá em San Andrés, ele é muito volúvel, às vezes chove, às vezes não chove, às vezes dá um solzão, às vezes as ilhas que você faz de Oniqui e Aquário estão fechadas. Por quê? Por causa das condições climáticas. E aí não tem como fazer esse passeio. Às vezes o Paraceio não tá deixando fazer por conta das condições climáticas. Então eu te recomendo, quando você for para San Andrés, chegou lá nos primeiros dias da sua viagem, faça os passeios. Não deixe para fazer na última hora. Não deixa para fazer esses passeios nos últimos dias, porque se tiver fechado, às vezes a gente foi para lá, Johnny Cay ficou fechado 2 dias. E aí se você deixar para a última hora, você não vai conseguir fazer os passeios. Pois é. Então assim, eu te recomendo, se organize e faça os passeios que você quer. Os que você tem mais prioridade, que depende do clima, faça nos primeiros dias de viagem. No primeiro, segundo dia já vai, faz um passeio, faz um aquário, um trem assim, porque se você quiser depois você repete, faz um Mule até que não, porque o Mule não depende das condições climáticas. Você vai lá, aluga e pronto. Agora esses 2 que dependem de estar liberado para você fazer, tome cuidado e faça antes, quando você chegar na ilha, não enrola não. Outra coisa muito importante que você, minha querida, precisa saber é sobre a moeda. Porque eu falei de passeio, eu falei de como a gente chegou lá, mas não falei da moeda. Pois é, minha filha, a moeda de San Andrés é o peso colombiano, que é a moeda da Colômbia em si, né? E o peso colombiano, ele é a moeda local, tá? E lá, basicamente, o povo, eles aceitam dólar e peso colombiano. Mas eu te recomendo você trocar os seus dólares por peso colombiano, ou você fazer como eu fiz. E o que eu fiz? Eu levei um cartão internacional, um cartão de débito internacional, que foi o Wise, tá? E aí tem outras empresas aí no mercado, tem a Nomad, tem o Wise, esses 2 são os principais. E aí você levando o cartão de débito, você consegue fazer o seguinte, que eu fiz aqui no Brasil. Eu abri a minha conta no Wise, fiz o seguinte, abri a minha conta, depositei o dinheiro em real, então eu peguei e fiz um Pix. Eu peguei a minha conta do Wise, fiz um Pix, por exemplo, de R$500, fiz um Pix de R$500. Aí quando eu cheguei lá em San Andrés, aqui no Brasil, eu ativei o cartão. Aí tem todo o passo a passo para fazer o cartão, é super simples, tá, gente? Ativei o cartão, fiz uma compra no supermercado, ativou. Depois que ativou o cartão, aí eu falei, gente, agora eu tenho que transferir esse dinheiro que tá em real lá na conta, que aí fica no celular, então eu consigo ver tudo. Aí eu transferi o dinheiro de real para dólares, tá? Porque se você procurar lá no Wise em peso colombiano, não vai dar certo. Então você tem que transferir para dólar. Quando eu cheguei lá em San Andrés, eu gastei tudo no cartão. Então eu fui passando em dólar lá, porque eu já tinha transferido aqui no Brasil, transferi, passei o cartão, e aí na hora que passa o cartão já faz a conversão diretamente de dólar para peso colombiano. Então basicamente todos os meus pagamentos foram feitos com o cartão Wise nessa modalidade.
fiz o Pix em real, transferi para dólar. O próprio cartão, na hora que você passa o cartão, transfere para a moeda local. E foi muito tranquilo de fazer isso, tá? Outra coisa boa foi que a parte eu peguei no Brasil e fui na casa de câmbio e troquei porque eu queria pegar dinheiro. Dinheiro, eu não queria pegar dinheiro no Brasil porque fica mais caro, né? Se você for na casa de câmbio aqui. Então eu peguei, vamos colocar os R$ 500 de novo. Peguei os R$ 500, coloquei lá no Wise. Quando cheguei lá em San Andrés, fui no caixa eletrônico. Qual caixa eletrônico, Ben? Fui no caixa eletrônico da Vivenda, que tem as menores taxas. Fui lá no caixa eletrônico da Vivenda e saquei o dinheiro em peso colombiano, porque em muitos lugares lá, eles falam assim, gente, o valor mínimo para você usar, passar cartão aqui, um cartão de débito, é 20 mil pesos. Às vezes você quer comprar uma coisinha boba, entendeu? Então vale a pena também você ter o dinheiro em espécie, para você também negociar, isso ajuda bastante. Então a gente pegava, fazia o Pix, colocava em dólar e sacava no banco, no caixa eletrônico da Vivenda, e aí a gente sacava e pegava o dinheiro mesmo em peso colombiano. Uma ótima estratégia para você fazer também. Lembrando também que para fazer os passeios, os pagamentos são em espécie. Então eu não recomendo você trocar o dinheiro de real para peso colombiano aqui no Brasil. Faz isso, faz a conta digital global, deposita, faz o Pix, vai fazendo o Pix assim, minha filha, e vai sacando lá na hora que você estiver em San Andrés, no caixa eletrônico. E aí você tem dinheiro para você negociar um passeio, para você negociar alguma coisa que você gostou e que quer levar, trazer de lembrancinha pro Brasil. Vale muito a pena, tá, gente? Ande com dinheiro também, dinheiro vivo, sem ser apenas o cartão, ajuda muito. E você consegue fazer o saque lá no caixa eletrônico e dá tudo certo. Uma coisa importante, gente, o valor máximo de saque no caixa eletrônico da Vivenda é 400 mil pesos. Então, cada vez que a gente ia lá no caixa eletrônico para tirar dinheiro lá na ilha, vou mostrar para vocês como que faz o saque aqui. Ó, retiro... seu cartão já foi aí? Já. Vamos colocar o cartão. O meu cartão é da Wise, tá, gente? Que eu tô usando aqui. Aí você coloca o cartão, coloca o babado. E aí você coloca o babado, tá lendo aqui. Vamos ler, seleciona o teu idioma, vamos colocar espanhol. Ó, agora retiros. Retiros é saque, né? Retiro conta corrente. Aí vou colocar minha chave, não vou mostrar pra vocês minha chave, não, tá bem? Foi. Aí agora, vamos lá. Ó, aqui no da Vivenda tá dando pra sacar até 400, ó. Conta corrente, conta disponível, conta... Será que dá pra sacar outro valor? Deixa eu colocar aqui. Não, máximo 600, 400. Então é 400 mil pesos que a gente consegue sacar. Dá mais ou menos uns 400 e poucos reais, né? Então vamos continuar. E aí, basicamente, o dinheiro vai sair lá cá. Ó, dinheiro. Dale meu dinheiro. Cadê o dinheiro? Vem, dinheiro. E eu quero ver se vai vir taxa, tá, gente? Depois eu tenho que entrar no Wise pra ver se descontou alguma coisa. Ó, vou mostrar a notinha pra vocês. Essa daqui é a nota, as notas da Vivenda. No caixa eletrônico da Vivenda, a gente tirava 400 mil. E aí a gente tirava, usava um pouco no débito, às vezes passava no dinheiro. E é sempre bom ter o dinheiro local. Outra opção também com relação ao dinheiro é você ter uma conta do Western Union, que aí você faz uma transferência e depois faz o saque lá na ilha. No Western Union também tem essa opção lá em San Andrés. Então, se você não quiser ter um cartão, você pode fazer a opção do Western Union, onde você consegue fazer o saque dos valores lá na ilha. Tem essa opção também, tá bom? A gente não usou, mas aparentemente é tranquilo e não tinha muita fila quando eu passei por lá, onde fica o local do Western Union para saque. Eu não achei que tinha uma fila, por falar, nossa, filas gigantes, não consegui fazer saco, o dinheiro ficou todo retido, não consegui sacar. Aí, né, é bom sempre ter duas opções. Tem um cartão, você tem um Western Union, porque se der BO, você tem um cartão de crédito também, que às vezes a taxa é exorbitante, mas na hora do BO, minha filha, você tem que ter uma terceira opção.
Olha, eu não fiz, olha, eu não fiz todos os passeios que eu vou relatar pra vocês aqui o valor mais ou menos, porque quando eu vou ver esses vídeos, assim, tudo que você precisa saber sobre tal lugar, eu quero saber preço, gente, porque eu quero me organizar. Então eu vou falar pra vocês a média dos passeios principais que tem na ilha, pra você se organizar quando você for pra lá. Às vezes vai estar mais caro, vai estar mais barato, depende de com quem você vai negociar, meu amigo. Então, vou falar os preços pra você. Às vezes vai ter isso, às vezes não vai. Mas é uma média pra você se organizar, tá? Johnny Key tava 50 mil. Aquário tava 65 mil. Aquário mais Johnny Key. Passeio de mule tava 170 mil. Mais 25 de gasolina nesse vendedor que eu peguei, tá? Buceio, que é o mergulho de cilindro, 100 mil pesos, tá? Paraceio 190. Então, esses daí são os principais e esses são os valores aí médios de cada passeio, tá bom? E lembrando, ai Brenda, eu pego e faço a reserva de todos os passeios aqui no Brasil e quando eu chegar lá vai estar tudo organizado? Recomendo você fazer isso não. Eu recomendo você ir para lá e quando você chegar lá na praia principal, onde diz Pride Bite, minha filha fica vendedor o tempo inteiro lá. É uma fila de vendedor oferecendo passeio. E aí o bom de você tá lá que você pechincha, você negocia. Você olha com um, você olha com o outro, vê preço, entendeu? Então você consegue fazer todos esses orçamentos lá. Então eu não recomendo você fazer diretamente aqui do Brasil. Recomendo você ir pra lá. Quando você chegar lá na praia principal, vai ter um monte de gente oferecendo passeio pra você. Então é melhor para poder negociar. E no dinheiro, sacou? O dinheiro fala assim, não, é no dinheiro, la plata, desconto, quero desconto. É muito mais fácil você conseguir um desconto se você negociar lá na hora. Agora eu falei com vocês que eu fiquei lá 10 dias, vocês vão falar assim, Brenda, você ficou onde? Você ficou na Rua da Amargura? Não, gente, não fiquei na Rua da Amargura, não, fiquei no Airbnb. Então tem opções de você ficar lá em hotéis, na beira da praia, que são caros. Gente, eu achei os preços de hotel, beira praia, nas praias principal, caríssimos. Achei muito caro, assim, tipo assim, pela estrutura, eu acho que não vale a pena. Tipo assim, eu vi uns hotéis lá, tipo, cobrando 6 mil reais, 5 dias, eu fiquei, gente, passada. É Maldivas isso aqui? Pois é. Eu acho os preços, assim, de acomodação, principalmente desses hotéis mais chiques, meio superfaturados, sabe? Exorbitantes os preços. Não achei que compensou e eu acho que valeu a pena pra mim a opção do Airbnb, mas cada um tem um estilo de viagem. Às vezes você não liga de gastar o seu rico dinheirinho e quer ter o luxo do luxo. Aí compensa pra você. Às vezes você quer ficar no all inclusive. Pra mim não compensava ficar no all inclusive, porque eu ia pro Airbnb, gente, pra dormir. Eu queria aproveitar a ilha, então eu ficava o dia inteiro na ilha, passeando, fazendo passeio, aproveitando, comendo, que eu não ia conseguir aproveitar um all inclusive. Então eu acho assim, se você for ficar no all inclusive, eu acho que compensa pra você se você for ficar aproveitando a estrutura do hotel e ficar mais no hotel. Então depende muito do seu estilo de viagem, tá? A gente optou por um Airbnb, fomos em 4 pessoas. Para 4 pessoas eu vou colocar a média do valor que eu paguei quando eu fui, tá, gente? Mas aí depende muito de quando você for, do tipo de Airbnb que você quer. Esse aqui é um valor médio, tá? Tem lugares que eu achei bem mais em conta, tem lugares que eu achei mais caro, então depende muito. Eu olhei pelo Booking, tá? E fiz a reserva pelo Booking, tá? A acomodação total, estou vendo aqui na minha colinha o valor, né, gente? A memória foi com Jesus. R$ 2.554 por 10 dias de acomodação para 4 pessoas. Esse valor já tá em reais, tá, gente? Não tá em pesos colombianos, não, tá? R$ 2.554 para 10 dias de acomodação. Esse valor sendo dividido para 4 pessoas. Então, eu achei o valor super em conta. Não achei caro, não. 10 dias, a gente ficou tipo como se fosse o local que a gente ficou era um apartamento com 2 camas, não tinha nada de luxo, simples, tá? Sem muito luxo, mas tinha uma piscina muito gostosa, era um local residencial, então assim, era de uma família, então elas tinham alguns apartamentos e moravam na parte de cima, então assim, bem tranquilo, muita natureza, pertinho do aeroporto, um pouco longe da praia principal, que fica na área de Saribê, sim, mas pra mim a comodidade e a tranquilidade compensaram. Então, assim, pra mim valeu muito a pena esse Airbnb. A gente pegou
O local se chama La Casona Carolina, que a gente ficou. E pra mim, compensou muito. Se eu voltar pra lá, quero voltar pra ficar no La Casona, que fica em Saribê. E pra mim, que é um bairro de lá, tá? E pra mim, compensou muito ter ficado lá. Porque é um lugar tranquilo, um local familiar. Tem uma piscina gostosa pra gente aproveitar, então às vezes a gente queria ficar na piscina mais à noite e conseguir aproveitar, bem tranquilo mesmo, sabe? As anfitriãs super simpáticas, super queridas, então valeu super a pena, recomendo pra vocês quando vocês forem pra San Andrés, se quiserem se hospedar lá, La Casona Carolina, gostamos bastante. E tem vídeo na playlist que eu fiz aqui de San Andrés, tem um vídeo de eu mostrando o apartamento todo pra vocês, então se você quiser ver, vai lá no vídeo que você vai ver tudo, tá bom? Agora, sobre uma coisa, gente, que você que é brasileiro como eu, a gente gosta de comer, né? Eu falo por mim, eu gosto de comer. Todo lugar que eu vou, eu quero saber o que tem de gostoso pra me comer. Pois é, minha filha. Comida em San Andrés. A alimentação deles não é tão diferente da nossa. Então, como é South America, né? América do Sul, latinos, o povo gosta de comer umas coisas diferenciadas, mas assim, é perto do nosso paladar, beleza? Alimentação, tem vários restaurantes lá em San Andrés, restaurantes mais chiques, restaurantes mais em conta, e eu queria ir no aonde? No em conta, minha filha, por isso eu vou dar algumas dicas. Lugar para comer que eu amei, que eu gostei muito, que a gente voltou lá 2 vezes, foi uma pizzaria chamada La Pizzetta. Gente, pizza muito gostosa, uma delícia, a gente voltou lá 2 vezes para comer e eu amei, a pizza de lá é muito boa mesmo. Não é um preço tão barato, mas assim, é muito gostoso, eu recomendo muito, tá bom? Lá também, gente, tem opções mais baratas do que o La Pizzetta que a gente foi. Tem Subway, eu vi lá 2 Subways. Uma vez eu tava dando uma volta na ilha, acho que eu vi 2 Subways. Tinha 2 Subways lá, então no final da viagem, minha filha, já não tem mais dinheiro? Vai no Subway, porque é o mais em conta, tá? Então, tinha o Subway, que são os mais baratos, e também tinha uma Domino's. Então, toda vez que a gente passava lá perto da Domino's, sempre tinha uma promoção de pizza com refrigerante. Então, tem promoções. Então, se você quiser fazer uma viagem mais enxuta na grana para você aproveitar outras coisas com relação à alimentação, você também consegue comer nesses restaurantes mais baratos, tá bom? E tem supermercado na ilha, não é um supermercado igual um hipermercado aqui no Brasil, que tem aquele tanto de opção, mas tem uns supermercados menorzinhos que dá pra você ir. E o que a gente foi, que eu mais gostei lá, que é o Super Êxito. O Super Êxito, pra mim, foi o melhor supermercado que eu fui lá em San Andrés, e eu gostei bastante desse supermercado, achei ele bem organizado, tinha muita opção, e eu gostei bastante, tá bom? E outra opção também, como a gente ficou no Airbnb, tinha geladeira, tinha fogão, então a gente conseguia cozinhar no apartamento. Então, várias vezes a gente cozinhou no apartamento, dá pra economizar também com relação à alimentação, se você pegar um Airbnb. Então, a gente ia no supermercado, comprava algumas coisas, comia no apartamento, comia no restaurante, e assim a gente ia fazendo, intercalando, minha filha, pra poder economizar, porque eu gosto de economizar. Agora, sobre locomoção, Brenda, a ilha é muito grande. Como que eu vou me locomover na ilha? Minha filha, a ilha não é tão grande, são mais ou menos uns 30 quilômetros. Eu sei que é menos que 30, tá? Eu não sei o valor exato, vou colocar aqui pra vocês. Mas a ilha, a extensão da ilha não é grande. Então, assim, dá pra... A parte central ali dá pra você conhecer tranquilamente a pé, tá bom? Mas também tem a opção de você alugar o mule, que é aquele que eu falei do passeio de volta na ilha, que você pode alugar ou vários dias o mule, pra você sempre andar com um carrinho de golfe, ou você pode alugar só para fazer o passeio de volta à ilha. Outra opção que eu vi muita gente fazendo lá, e a maioria das pessoas fizeram essa opção, é alugar as motinhas. Gente, tinha gente com moto para tudo quanto é lado, entendeu? Tinha um povo lá sem capacete. E aí eu conversando com os locais, lá na Colômbia, tem que andar de capacete. Quando a gente foi para Bogotá, todo mundo tava de capacete. Só que lá em San Andrés, minha filha, eles dão uma miguelada lá no governo e eles não usam capacete, não. Então, ninguém usa capacete lá. O trânsito é louco? O trânsito é louco. O trânsito é doidão, gente.
O pessoal não respeita uma buzina, não respeita uma faixa de pedestre, não respeita uma sinalização, então você tem que ficar esperto, ó. Né? Você é brasileiro, né? Então você já anda esperto. Então fica mais esperto ainda, porque o trânsito de lá é caótico, mas dá pra andar, tá bom? Dá pra andar, é caótico, mas dá tranquilamente. E as principais opções aí pra você alugar lá é o Mule, que é o carrinho de golfe, e a motinha, tá bom? Carro dá pra alugar, gente, é ilha. A maioria das pessoas que eu vejo lá de carro mesmo é local, entendeu? Pessoa que tá lá passeando, viajando, é mule ou motinha ou ônibus, porque lá também tem ônibus, tá? A gente pagou pra andar de ônibus lá 4.000 pesos, não achamos ruim, tranquilo demais, barato. E aí, ó, dá pra fazer de ônibus também, tá? Então, se você quer uma opção mais econômica ainda, tem o ônibus e também tem a motinha e o mule. Agora que eu falei pra você as principais informações pra você não ir mais perdido que segue um tiroteio lá em San Andrés, eu vou contar pra vocês as curiosidades pra você chegar lá e falar assim, nossa, gente, a bem que a Brenda me falou. Então fica ligado aí, minha filha, porque eu vou contar pra vocês algumas curiosidades de San Andrés. Gente, primeira coisa que a gente vai, é brasileiro, tá na praia, você quer fazer o quê? Você quer tomar uma cerveja gelada? Tem, não, amor, não tem cerveja, é impressionante, eles não conseguem deixar a cerveja trincando lá, gente. Quando você vai em qualquer conveniência, a cerveja tá lá naquele trem, ó, no freezer, não fica gelada. Fica tipo como se estivesse na geladeira e não trincando, sabe? Pois é, eu não peguei uma cerveja trincando. A cerveja trincando que eu tomei lá em San Andrés foi que eu peguei e comprei a cerveja no supermercado, fui no Airbnb, deixei na geladeira até trincar pra me tomar. Porque, gente, cerveja gelada lá é uma dificuldade. Não tem não, tá bom? Quer cerveja gelada? É Brasil. Lá não tem. Ai, Brenda, quero comer um salgadinho junto com a minha, tomando a minha cerveja caliente lá em San Andrés. Não é caliente, tá? Não chega a ser quente a cerveja, mas é a temperatura meio que um pouquinho, tipo assim, aquela cerveja que ficou 2 horas na geladeira, na parte de baixo, hein? Então, você quer tomar cerveja comendo uma Lay's, uma batatinha? Não tem Lay's lá, gente. O nome da Lay's lá, do salgadinho Lay's lá, é Margarida, tá bom? Curiosidades. Outra curiosidade que vai te ajudar muito quando você for pra lá é nunca tomar água da torneira lá, gente. Não pode não. Água da torneira lá não é indicado tomar, tá? Você vai pra lá, você vai comprar no supermercado, ou você compra água mineral, ou você compra água potável tratada. Lá a gente lá a gente tomou da água mineral e também tomamos da água potável tratada. O mais que a gente tomou lá foi da água potável tratada e não deu BO nenhum, tá, gente? Não tive piriri, não tive nada. Passou tranquilamente. Agora tem gente que tem um estômago, né? Tem gente que é mais sensível, aí eu te indico tomar água mineral, tá bom? Mas tem essas duas opções lá, tá? Sempre água engarrafada, tá bom? Não toma água da pia, não, da torneira, porque vai dar ruim. No Caribe, muita gente fala que você vai pro Caribe e você não tá no Brasil, minha filha. Você não tá na festinha do Brasil que tem pipoca, tem biscoito Globo na praia, tem milho, tem comida, tem marmita, tem tudo que você imaginar na praia no Brasil. Pois é, grata surpresa que lá em San Andrés tem muita coisa também vendendo na praia. Não é o Brasil? Não é o Brasil, não. Mas tem muita opção. Tanto que um dia que a gente estava lá na praia, a gente comeu peixe com arroz na praia. Que é uma coisa bem brasileira, né? Com farofeiro comendo, fazendo a marmita na praia. É arroz de coco. Ó, esse aqui é o arroz de coco, ele é muito famoso aqui. E eu achei que seria doce. Não é doce, eu não gosto de comida agridoce. É bom. Gostoso. E a gente viu muitas opções lá de coisas para comer na praia. Eles oferecendo comida na praia. Coisas bem diferentes, por exemplo, do Caribe, que eu fui para Aruba, que é também
uma ilha do Caribe, e que lá não vendia nada, minha filha. Tinha uns quiosques assim, mas assim, muito espaçado, não tinha comida. Se que não levasse o seu comida, seu lanche pra praia, você ia ficar com fome lá em Aruba. Agora lá em San Andrés, não. San Andrés, minha filha, muitas opções para comer na praia. Outra coisa importante na praia é o seguinte, gente, leve dinheiro. O povo lá não fica aceitando cartão de débito lá na praia, não. O povo quer grana, plata no cash, entendeu? Então, saca o dinheiro, como eu expliquei pra você anteriormente. Saca o dinheiro e leva o dinheiro pra praia, porque aí dá pra você negociar preço de guarda-sol, dá pra você negociar preço de tudo, minha filha. Então, leve o dinheiro em espécie para você poder gastar na praia, tá bom? Que aí dá para você negociar os preços também por lá. Outra curiosidade de San Andrés é que há água de coco, como eu disse para vocês. A cerveja não é gelada trincando, a água de coco muito menos, que eles não se esforçam nem para deixar no gelo a água de coco. Eu fui fazer o passeio de mule, aí a gente fez uma parada lá, eu falei, gente, eu vou comprar uma água de coco aqui. Aí eu parei e falei, o moço, me dá uma água de coco. Aí na hora que eu fui tomar água de coco, eu falei, gente, a água de coco tá temperatura ambiente, um calor do caramba. Eu falei, gente, eu vou tomar uma água de coco pra me refrescar. Tem água de coco gelada? Não, amor, não tem. Ai, a gente teve que tomar aquela água de coco caliente mesmo. Aí eu falei, moço, senhor, não tem água de coco gelada? Aí ele, não, apenas caliente. Pois é, apenas caliente a água de coco. E pra finalizar, mas antes de finalizar com vocês esse vídeo, que eu vou dar minha última curiosidade de San Andrés, não se esqueça, minha filha, se inscreve aqui, se inscreve, é de graça, é só apertar no botãozinho vermelhinho que você ajuda a mamãezinha aqui. Então se inscreve no canal, deixa seu like e comenta aqui se você já foi para San Andrés, quer conhecer a ilha e se o que eu tô dizendo aqui condiz com o que você viu lá. Pois é isso, gente. E a última dica é o seguinte, tá? Lá na maioria dos hotéis, Airbnbs, locais, não tem água quente. Então, se você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de tomar banho frio, minha filha, você vai ter que conversar com o pessoal do hotel, com o pessoal do Airbnb se tem água quente. Por exemplo, o Airbnb que a gente ficou não tinha água quente, meu amor, era na raça, na coragem e no calor, porque como era calor, gente, a única coisa a gente ia lá, na hora que entra, você fica meio assim, mas depois, tranquilamente, você consegue tomar um banho normal. E 10 dias lá, a gente já estava acostumada a tomar banho frio. Então, assim, é o costume mesmo. Agora, se você fala assim, eu não tomo banho frio de jeito nenhum, eu só tomo banho quente. Pois é, minha filha, vai ter que pesquisar e verificar que se o seu hotel ou se o seu Airbnb possui água quente, porque na maioria dos locais da ilha não tem água quente. Outra opção, se você tiver no Airbnb ou se você realmente não quiser tomar banho frio, você pode pegar água, esquentar água e tomar banho de baldinho, gente. Já fiz isso muitas vezes quando acabava a luz aqui em casa. Era no baldinho que a gente tomava banho no frio. Ninguém morreu, tô vivíssima, fui pro Caribe, mesmo já tendo tomado banho no baldinho. Então, assim, não estresse, é uma viagem para você aproveitar. Eu gostei bastante de San Andrés, foi uma viagem maravilhosa e eu recomendo muito que vocês vão, conheçam e contem as suas experiências aqui pra mim. Ai, Brenda, realmente é barato, é muito mais barato que o Caribe, outros lugares do Caribe. Eu achei, gente, porque eu já tive outra experiência, como eu falei pra vocês, em Aruba, que é uma outra ilha do Caribe, só que é uma ilha totalmente dolarizada. Então, todos os passeios, a alimentação, tudo era em dólar. Então, assim, acaba que você gasta muito, muito mais, tá? Então, assim, comparado com Aruba, eu fiz muito mais passeios em San Andrés, porque a moeda a gente consegue converter e não fica algo tão exorbitante pra gente. Então, assim, vale a pena. Os passeios, como eu disse pra vocês, tem passeio de barco lá, gente, de 50 mil pesos. 50 mil pesos convertendo, eu vou colocar, jogar um pouquinho pra cima aí, R$65 pra você fazer um passeio de barco. Você vai pro Nordeste do Brasil, você faz um passeio de barco por R$65, dependendo do lugar. Faz não, amor.
fácil não. Tem passeio aqui que você paga 200, 180, quase 300 reais pra fazer um passeio com mergulho. O mergulho lá do Buceu que a gente olhou, esses valores eu tô falando com vocês de dezembro de 2023, tá? O Buceu lá, que é o mergulho de cilindro, 100 mil pesos, tipo 120 reais, 110 reais, gente. Misericórdia! Então, assim, se você quer economizar e conhecer o Mar do Caribe com custo-benefício, minha filha, vá para San Andrés, que você vai conseguir economizar. E depende muito do seu estilo de viagem. Às vezes, o seu estilo de viagem, gente, é luxar. Você quer luxar, você quer gastar tudo do bom e do melhor, meu amor. Aí você vai gastar de qualquer forma, mas se você estivesse em Aruba, você ia gastar, ou em qualquer outra ilha que é dolarizada, você ia gastar muito mais, porque é em dólar, entendeu? Pois é, gente, esse foi o vídeo de hoje. A outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês, é importante, mas não menos importante agora no finalzinho, que eu esqueci de colocar no começo do vídeo. Gente, passaporte. A gente foi com passaporte, tá? Você pode ir com a sua identidade, só que a identidade tem que estar nova, não pode estar toda destruída, não pode, e tem que ser nova mesmo, não pode ter mais de 10 anos, mas confira também, tá? Confira que é muito importante conferir. Outra dica, gente, aí as dicas vai vindo pra nossa cabeça, é importante ser guardar todas elas. Então, você que ficou até aqui vai receber uma dica muito importante. Leva caneta, porque quando você chegar na imigração de San Andrés, você tem que preencher um formulário grande. Então, assim, leve caneta pra você preencher o formulário quando você estiver chegando na ilha, porque na hora que você tá lá na fila, minha filha, é uma confusão, gente pedindo caneta pra um, pra outro, que não levou caneta. Então, leve caneta, leve papel, leve seu passaporte. Eu recomendo levar o passaporte e a identidade, porque se der BO em um, não dá BO no outro. Então, você tem duas opções ali, gente. É sempre bom ter um plano B, tá bom? Então, basicamente é isso, gente. Principais informações. Se você tem mais alguma coisa para agregar nesse vídeo de informações importantes para as pessoas que vão conhecer San Andrés, deixe aqui nos comentários, que vai ajudar muito as pessoas que têm vontade de conhecer essa ilha maravilhosa do Caribe. E não deixe de se inscrever, gente, que no próximo vídeo eu vou contar para vocês o golpe que eu sofri lá em San Andrés, minha filha, que eu quase infartei, roubaram o meu dinheiro. Mas só no próximo vídeo. Um beijo na bunda. Se inscreve. Tchau. Tchau.